Este é um vídeo mostrando a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fugindo de sua residência oficial em Dhaka de helicóptero. Momentos depois, manifestantes invadiram seu local. Aqui está um vídeo dos manifestantes dentro desse prédio, perambulando pelos cômodos, relaxando nos móveis, posando para fotos e saqueando. A posse ocorreu em 5 de agosto, após sua renúncia ao cargo. Por semanas, Bangladesh esteve em fluxo, com centenas de milhares de manifestantes contra o governo tomando as ruas e exigindo a renúncia da primeira-ministra. O exército a pressionou a fazer isso porque estavam prestes a serem dominados pelas manifestações. Há poucas semanas isso seria inimaginável. Agora é a realidade. Hasina já foi descrita pela The Economist como a Dama de Ferro da Ásia, enquanto a Time e a Forbes a nomearam repetidamente como uma das pessoas mais poderosas do mundo. Agora ela está buscando asilo político no exterior. 15 anos de governo ininterrupto terminaram em questão de horas. Imediatamente depois, o parlamento foi dissolvido, e o laureado com o Nobel, Muhammad Yunus, foi nomeado para liderar um governo interino para decidir o futuro de Bangladesh, um procedimento que ainda está muito em andamento. É também um procedimento que afeta a região mais ampla. Bangladesh está na vanguarda da crise migratória na Europa e na América do Norte. Também está na vanguarda das mudanças climáticas e da guerra econômica entre a América e a China. O que acontece em Bangladesh terá efeitos além das suas fronteiras. Portanto, embora os cidadãos possam ser perdoados por celebrar o fim do reinado de Hasina, há muitos motivos para se preocupar com o que está prestes a vir a seguir. Porque, no momento em que isto é escrito, a revolução está devorando a si mesma. A situação de Bangladesh é multidimensional. Há vários ângulos a se considerar. O parlamento foi dissolvido, e cerca de 200 publicações cobriram essa história em todo o mundo. No entanto, enquanto fontes da China, Índia e Estados Unidos focam na agitação mais ampla e nas lutas econômicas, apenas algumas fontes, como a Press-Televisão do Irã, enfatizam o papel do exército no governo interino. O que isso me diz é que o chefe do exército quer estabelecer um governo civil que preserve seus próprios interesses profundamente enraizados. Isso ocorreu em revoluções anteriores. Compreender esses ângulos é crucial, especialmente agora. É exatamente por isso que entrei em contato com a Ground News para patrocinar este vídeo. Sempre que há um desenvolvimento acelerado em andamento, recorro à plataforma deles para obter a cobertura mais completa. Ela agrega fontes locais e regionais, permitindo-me ver a diferença em como certos desenvolvimentos estão sendo enquadrados. Quando as coisas estão aceleradas, considero fundamental. É uma das razões pelas quais continuo a parceria com a Ground News. Eu te encorajo a conferir em ground.news.com ou escanear o código de resposta rápida exibido. Assinar não apenas ajuda a apoiar o canal, mas também te dá 40% de desconto no plano Vantage, que é o que eu uso para as minhas análises. Produzir esses tipos de conteúdo envolve extensa pesquisa, escrita e edição, mas as receitas do YouTube sozinhas não são suficientes para cobrir os custos. Todo vídeo precisa de um patrocinador. E felizmente a Ground News concordou em nos apoiar. Então, ao se inscrever, você está apoiando diretamente o meu canal. Vinda de uma família imensamente influente, Sheikh Hasina é filha do carismático Sheikh Mujibur Rahman, o fundador de Bangladesh. Até sua renúncia abrupta, Hasina foi a chefe de Estado feminina com o maior tempo de serviço no mundo. Assumindo o cargo pela primeira vez em 1996 e depois novamente a partir de 2009, Hasina gradualmente removeu as principais salvaguardas democráticas e restringiu a independência do judiciário. Em colaboração com os membros do seu partido da Liga Awami, ela reprimiu a sociedade civil e a imprensa, enquanto criava uma nova rede de patronagem que fortalecia sua autoridade executiva. Quando os partidos de oposição tentaram resistir a tais reformas draconianas, seu governo os suprimiu com força bruta. Ainda assim, o deslize de Hasina para o autoritarismo foi exonerado, pois ela produziu um impressionante crescimento econômico. Em seu mandato,
Grandes projetos de infraestrutura e iniciativas de desenvolvimento foram executados. Bangladesh foi apontado como uma história de sucesso. Tornou-se um exemplo de globalização e crescimento econômico. Seu produto interno bruto cresceu rapidamente, a renda diária estava em alta e todos os indicadores sociais estavam se movendo em direções positivas. Se ao menos as coisas fossem tão boas. As estatísticas fornecidas pelo governo provavelmente foram forjadas para validar uma história de sucesso. Mais importante, qualquer crescimento econômico que o governo de Hasina tenha alcançado, seus benefícios nunca chegaram à maioria das pessoas. A riqueza segue concentrada no topo. Mesmo agora, os 10% mais ricos da população controlam desproporcionalmente 41% da renda total da nação, enquanto os 10% mais pobres recebem pouco mais de 1%. Esse tipo de disparidade é difícil de ignorar. Em Dhaka, novos prédios residenciais de grande altura estão à vista das suas infames favelas. Uma pesquisa pós-coronavírus pelo Instituto de Estudos de Desenvolvimento de Bangladesh revelou que aproximadamente 51% dos moradores empobrecidos de Dhaka foram empurrados para a extrema pobreza devido à pandemia de coronavírus. Hoje, cerca de 37 milhões de pessoas em Bangladesh enfrentam insegurança alimentar. Então, um caso clássico dos ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres sob o governo de Hasina. Os interesses da elite política foram priorizados ao promulgar a tributação direta sobre a classe média e os pobres, enquanto permitia que os ricos praticassem evasão fiscal generalizada. Então, em julho de 2024, as coisas desandaram. Insatisfeitos com o governo e a economia, um grupo de estudantes protestou contra um sistema de cotas, que reservava 30% de todos os empregos bem remunerados do serviço civil para familiares de veteranos de guerra e outros 26% para minorias, mulheres fisicamente desafiadas e aquelas de distritos atrasados. Apenas 44% dos empregos governamentais em Bangladesh eram baseados em mérito. Mas é realmente os 30% que irritaram os manifestantes, já que quase todos os veteranos de guerra eram politicamente próximos ao partido no poder. Subir na escada social era quase impossível para a juventude de Bangladesh. Então os estudantes foram às ruas e Hasina fez como estava acostumada a fazer. Ela suprimiu as manifestações de forma impiedosa. Isso, no entanto, apenas reenergizou os estudantes e atraiu ainda mais para as ruas. O desemprego juvenil em Bangladesh tem se mantido em torno de 12% desde 2017. Isso significa que cerca de 18 milhões de pessoas estão sem emprego em um país com uma população de 170 milhões. No entanto, de acordo com estimativas de terceiros, em 2024, o número real de desemprego juvenil era muito maior. Uma estimativa diz que 40% dos bengaleses com idade entre 15 e 24 anos não estavam trabalhando, estudando ou treinando. De qualquer forma, a maioria dos estudantes sentia que o sistema político estava contra eles, e estava mesmo. Para acalmar os protestos, o governo reformou as cotas do serviço civil, reduzindo a parcela para veteranos de guerra de 30% para 5%. Mas já era tarde demais. O clamor sobre o sistema de cotas foi o começo de algo maior. Todos nós já vimos essa história antes e sabemos exatamente seu rumo. Centenas de milhares de bengaleses se juntaram aos protestos. Mas aconteceu de uma maneira totalmente alienígena à política de Bangladesh. O movimento em geral não estava ligado a nenhum partido político. Não havia uma liderança central ou alguém com quem o governo de Hasina pudesse negociar. Em essência, o que Bangladesh estava vivenciando era uma mobilização popular massiva e estava reformulando a paisagem política do país de baixo para cima. A natureza popular dos protestos assustou Hasina e seus aliados. Eles não tinham ideia ou até mesmo os meios para amenizar a situação. As forças de segurança estavam estendidas finamente na capital e logo os confrontos começaram. Enquanto isso acontecia, uma onda ainda maior de civis se juntou às manifestações, aparentemente do nada.
milhões de cidadãos comuns de todos os níveis da sociedade saíram às ruas para expressar seu profundo sentimento de descontentamento econômico e político. Nas próximas semanas, as forças de segurança e paramilitares usaram força bruta excessiva para dispersar os manifestantes. Foi estabelecido um toque de recolher e os serviços de internet e dados móveis foram desligados. A polícia adotou uma postura de atirar para matar, e cerca de 20 mil pessoas ficaram feridas enquanto centenas foram mortas. Algumas fontes estimam o número de mortos em até 1.200 pessoas. Como último recurso, Hasina tentou atribuir o movimento à oposição política, nomeadamente ao Partido Nacionalista de Bangladesh e ao Partido Islâmico Jamaat-e-Islami. Ela argumentou que as forças islâmicas estavam tentando derrubar seu governo secular. Nada disso era verdade. As manifestações em massa não foram organizadas ou direcionadas por nenhuma das oposições políticas. Elas foram totalmente orgânicas. No entanto, ao mencionar a conspiração de tomada de poder pelos islamistas, ela estava tentando convencer o Ocidente a vir em seu auxílio. A aposta falhou. Hasina e seus aliados estavam por conta própria. Então, no início de agosto, ocorreu um massacre quando estudantes que exigiam a renúncia de Hasina foram abatidos nas ruas. No mínimo 97 pessoas morreram. O massacre foi a gota d'água. Os bengaleses inundaram as ruas e forçaram o primeiro-ministro a evacuar via helicóptero. Hasina partiu não apenas com sua própria reputação em ruínas, mas também com a reputação de seu pai, herói de guerra. Estátuas de Sheikh Mujibur Rahman foram desfiguradas e derrubadas por todo o país. A história foi reduzida a pó. Às vezes a política pode ser assim, é tudo ou nada. A rebelião é uma força cíclica, um fenômeno recorrente impulsionado por causas semelhantes ao longo do tempo. O colapso do governo Hasina desencadeou tanto júbilo, mas também uma onda secundária de violência. Na capital, vandalismo, saques e ataques contra minorias e seus locais de culto tomaram conta do estado. Os manifestantes culpam as minorias, principalmente os hindus, por seu estreitos laços políticos com Hasina e o Partido da Liga Awami. Grupos minoritários, antes parte da máquina repressiva, agora são alvo. Ainda mais, há confrontos em andamento entre as forças anti-governo e os apoiadores do anteriormente governante Partido da Liga Awami. A maioria desses protestos secundários estão concentrados em Dhaka, mas também em Chittagong, local do maior porto de Bangladesh. Para o novo governo interino, a primeira ordem de negócios é restaurar a lei e a ordem, bem como restaurar a confiança pública nas instituições federais. O que vem a seguir depende de como a situação se desenvolve. Novas eleições provavelmente ocorrerão, mas não antes que as circunstâncias tenham se estabilizado nas ruas. Se a onda secundária de violência persistir descontrolada, o trânsito e as cadeias de suprimentos via Chittagong podem ser interrompidos. Bangladesh é o segundo maior exportador mundial de vestuário, representando mais de 80% de suas exportações anuais e gerando 16% de seu produto interno bruto. Qualquer forma de instabilidade contínua na cidade portuária de Chittagong afetará as perspectivas econômicas do país, especialmente sua indústria têxtil. Já existem quase 37 mil contêineres parados em Chittagong. Isso não está favorecendo os varejistas estrangeiros. Seja o que for que o governo interino decida, terá que fazê-lo rapidamente. De acordo com a Câmara de Comércio e Indústria de Investidores Estrangeiros de Bangladesh, os toques de recolher anteriores, interrupções da internet e protestos custaram à economia cerca de 10 bilhões de dólares. Quanto mais a agitação e o toque de recolher durarem, maiores serão os custos. Ainda mais, o Fundo Monetário Internacional diz que as reservas cambiais de Bangladesh estão a caminho de diminuir dos atuais 24 bilhões e 800 milhões de dólares para 19 bilhões em 2025. Isso é uma queda acentuada em apenas um ano fiscal. Em correlação, a S&P Global Ratings rebaixou a classificação de crédito de Bangladesh, citando um declínio persistente nas reservas cambiais do país.
À medida que as reservas estrangeiras diminuem, a pressão sobre a moeda local aumentará, o que, por sua vez, levaria à sua desvalorização. De uma perspectiva macroeconômica, isso significa que Bangladesh está caminhando para um aumento nas taxas de inflação e nos custos de importação. Para uma economia orientada para a exportação que importa matérias-primas e exporta produtos acabados, a desvalorização da moeda é o pior tipo de penalidade. O novo governo de Bangladesh poderia fechar um acordo com o Fundo Monetário Internacional, mas isso provavelmente viria com condições anexadas. Lidar com o Fundo Monetário Internacional tende a desencadear agitação social, porque suas propostas geralmente incluem programas econômicos severamente dolorosos. Tal programa também estaria chegando em um momento em que as pessoas já estão frustradas com a economia. Portanto, todo o acordo poderia dar errado e renovar os protestos. É por isso que nenhum governo em Dhaka, passado ou futuro, realmente quer envolver o Fundo Monetário Internacional. Bangladesh, em geral, também é uma grande fonte de imigrantes internacionais. Impulsionados por fatores econômicos, sociais e políticos, milhões de seus cidadãos deixaram o país em busca de melhores oportunidades no exterior. A maioria acaba nos estados do Golfo, no Sudeste Asiático e até mesmo na Europa e na América do Norte. Se Bangladesh não conseguir escapar de seus problemas políticos e econômicos, milhões a mais poderiam deixar o país. Porém, isso pode sobrecarregar as instituições políticas nos países anfitriões. Pense na situação nos Estados Unidos e na Europa. Então, o que acontece em Bangladesh poderia inadvertidamente contribuir para e piorar a turbulência política em outros lugares. Por enquanto, no entanto, migração e economia ficam em segundo plano em relação à política. O exército agora comanda o espetáculo, como fez em revoluções anteriores. O chefe do exército afirma se preocupar com os melhores interesses do público de Bangladesh, mas sua verdadeira intenção é garantir que o próximo governo civil recém-eleito trabalhe em seu benefício e não o contrário. Idealmente, a facção militar de Bangladesh gostaria de manter o status quo e não implementar nenhum tipo de reforma importante. No entanto, na ausência de tal reforma, é provável que o país acabe com uma nova revolução em alguns anos. Pessoas sem esperança são fáceis de controlar, mas aquelas com sonhos são impossíveis de conter. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Obrigado pelo seu tempo e sawau. Se você interpretar o Capitão Batman, mas não for um ator europeu, não me incomodaria muito. Mas estou acostumado com isso nos anos 70.